Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera. Primeiramente, antes de, hoje o papo bem mais pesado hoje. Primeiramente, deixa o like, inscreva no canal aí pra gente continuar esse projeto aí, viu, galera? Que tá sendo extremamente importante pra mim, viu? E pra todos ligados no canal aí. Ah, galera, hoje foi, sinceramente, foi irritante. Atuação irritante. O Atlético voltou a ser aquele time medíocre de novo, sabe? E não tô falando porque foi time misto, não. Mas é porque o senhor Eduardo Domingues hoje cagou no time, escalou muito mal, escalou pessimamente esse time do Atlético hoje na derrota por 2-1 para o Puerto Cabello, time da Venezuela, pouquíssimo conhecido na Venezuela, um time assim, tecnicamente assim, fraco comparado ao time do Galo, que tem um time assim, né, que se esperava, né, uma vitória do Atlético, mesmo atuando fora de casa, mas mediocridade completa. Time medíocre hoje. O time foi medíocre. Time medíocre, a escalação. Não, primeiro para começar pela escalação, gente. Escalação patética, ridícula. Sinceramente, parece que aquele voltou à mediocridade daquele time que tomava gol, perde gol sem parar. Sinceramente, gente, é sempre assim. Quando a gente custa vencer duas vitórias seguidas, né, no caso do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense e o Atlético Paranaense, e aí depois chega na competição, nas Copas Sul-Americanas, pode poupar o time, eu entendo, certos jogadores estão precisando ter um descanso, um período maior de descanso para não estourar o jogador assim por completo. Mas pelo amor de Deus, gente, faz uma escalação decente, faz uma escalação pelo menos assim. Gente, não mexe muito na espinha dorsal, deixa a estrutura do time que estava dando certo, a estrutura tática do time que atuou nesses últimos jogos do Brasileirão. Faz alterações, mas mantém a estrutura do time, pelo amor de Deus, gente. Que ridículo essa escalação do Eduardo Domingues, ridículo. Esse foi o seu primeiro vexame, desde que você chegou ao Atlético, esse foi seu primeiro vexame. Não só seu, vou colocar somente a culpa do Eduardo Domingues, não, treinador Eduardo Domingues, mas também vou botar também na atuação péssima dos jogadores hoje também. Mas começando pela escalação, gente. Na zaga, tudo bem. Você coloca o Liam, que tenta voltando, tá adquirindo ritmo de jogo, junto com o Vitor Hugo. Coloca o Preciado na lateral direita, tudo bem, né? Poupando o Natanael, que está vindo uma sequência maior de jogos, como titular, tem tudo bem. Mas aí você coloca um Júnior Alonso, um boi velho. O Júnior Alonso é um boi velho, gente, com prazo de validade vencido. O Júnior Alonso é um boi velho com prazo de validade vencido. Ele não vai render mais absolutamente nada nesse time do Atlético. Não vai render nada. Nada. Júnior Alonso, gente, acabou. Nós agradecemos muito, de verdade mesmo, por todos os serviços prestados, pelos títulos em 2021, que foi o auge dele, foi um excelente zagueiro nesse período, um excelente zagueiro, diga-se de passagem, sejamos justos, 2021, mas sinceramente está fazendo hora extra aqui agora, gente, fazendo hora extra, já tem uns 3 anos já, a gente tem que aguentar esse boi velho desse Júnior Alonso com prazo de validade vencido, é o zagueiro com prazo de validade vencido, virou um boi velho que não consegue acompanhar ninguém pelo lado esquerdo, fizeram a festa do lado esquerdo, o Júnior Alonso não conseguia marcar sequer as chegadas de ataque do time do Puerto Cabello da Venezuela, e diga-se de passagem, gente, é um time assim, que não tem nada demais, é um time assim que, assim, claro, pelas circunstâncias mereceu vencer, né, porque aproveitou a chance que teve, sabe? Foi um time que buscou mais a vitória, tudo bem, valorizando o lado do time venezuelano, mas é um time limitadíssimo tecnicamente, gente. Limitadíssimo. Limitadíssimo. Aí você vai no meio de campo, aí sinceramente, aí vem aquela dupla os leões de treino, né, que é o senhor Bernard e o senhor Igor Gomes. Gente, todo jogo que entra com Bernard e Igor Gomes titular, o Atlético perde, a derrota é garantida. Eu sabia desde quando eu vi essa escalação que vi que Bernard e Igor Gomes de titular, eu sabia que ia perder. Eu sabia que aí viria vexame, com certeza, independente do adversário, se vier com Bernard e Igor Gomes, é derrota garantida. É derrota garantida. Bernard não joga bola desde quando ele saiu do Olympiacos da Grécia, quando ele atuou na Europa, no Shakhtar Donetsk, no Everton, no Olympiacos, né, que ele foi bem, né, sejamos justos também. E aqui no Atlético ele vive desde 2013, 2013.
Depois disso, Bernard acabou o futebol de alegria das pernas, não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Um jogador que, assim, sinceramente, erra demais, erra paz demais, não ganha uma dividida, porque não tem, como disse, não tem força física, não é forte tecnicamente para poder aguentar o tranco, aguentar uma jogada, um jogo físico mais pegado, um jogador que não dá conta. E o senhor Igor Gomes, não precisa nem falar, totalmente assim, inoperante, errando passe, jogador limitadíssimo, fraco, um jogador que não tem sequer a menor condição de ser titular desse time do Atlético, gente. Igor Gomes é terceiro reserva, para mim não é nem para estar no banco de reserva, nem para estar no banco de reserva. Tem que ser jogador de terceiro, quarto reserva, gente. Terceiro, quarto reserva, pô, gente. E agora você insiste com Bernard e Igor Gomes e coloca um Alexander na reserva, precisando recuperar confiança, pegar um ritmo de jogo. Você coloca um Alexander na reserva, você coloca um Tomás Pérez, que tá certo. O objetivo eu vejo que talvez foi poupar os jogadores para poder dar uma rodagem, gente, mas sinceramente, gente, tendo Igor Gomes como opção, gente, é muito mais viável você colocar colocar o Alexander, colocar talvez o Tomar Pérez, pelo menos no primeiro tempo. Aí se o time, na medida que o time for progredindo e construir talvez uma boa vantagem no primeiro tempo, você vai lá, substitui, de repente colocar o Alexander, mas não coloca Igor Gomes, não, gente. Pelo amor de Deus, ele é ridículo, gente. Nós não podemos contar com esse jogador, gente. Nós não podemos contar com o Júnior Alonso, não podemos contar com o Bernard, não podemos contar com o senhor Igor Gomes, gente. Esses três jogadores eles têm que desaparecer. Eles têm que sair desse time do Atlético. Eles têm que sair. Eles têm que sair, gente. Tem que dar a linha para esses três aí. Tem que dar a linha para Bernard, Igor Gomes e o senhor Júnior Alonso. Tem que ser a barca que tem que ser assim. Sair é para ontem. É para ontem. Não dá mais. Não dá mais para esses três aí. Especialmente para esses três aí. Não dá mais. Não dá. A gente vê também no meio de campo, né, teve o Gustavo Scarpa, né, aquela coisa, vive de lampejo também, é outro também que não convence, um jogador assim, que é muito bom tecnicamente, eu lamento muito, mas por mais que tenha visão de jogo, seja ótimo tecnicamente, aqui no Atlético está vivendo só de lampejo. Esse jogo, ele realmente, ele não funcionou. O Cissé, né, jogou, né, no meio de campo, o Cissé ainda tentou, eu destaco o Cissé, assim, pela vontade, mas também esse jogo ele errou muito, mas assim, eu vou dar um desconto porque é jogador novo, né, que está buscando seu espaço aí, um jogador que muitas vezes já destacou com boas atuações, mas nem mesmo o Cissé foi tão bem nesse jogo, tentou, lutou, perdeu, assim, acertou o passe, mas também errou, sabe? E infelizmente nem mesmo o Cissé salvou. A verdade é que ninguém salvou, ninguém, mas ninguém mesmo. Ninguém se salvou, um time pessimamente ruim. O Dudu tentando jogar de velocidade. O Dudu, acho que um pouquinho ponto positivo, porque ele fez o gol. Fez o gol de empate do Atlético. O Atlético muito mal na marcação, tomou o primeiro gol. Né? O primeiro gol do Puerto Cabide, ridículo. O jogador recebe a bola na entrada da área, bate no canto, sem marcação. A defesa errando. O Lianco totalmente fora de forma também. Jogou mal o Lianco, jogou mal, muito mal. A zaga do Atlético voltou a cometer aqueles mesmos erros de posicionamento de marcação. O jogador bem recebe sozinho, bate pro gol, 1x0 pro Puerto Cabede. Depois o Atlético vai lá, consegue o empate, que assim, até na Bacia das Almas, né, uma dividida, um passe errado, erro de defesa do time venezuelano, do Puerto Cabede. Aí depois dividido com o goleiro, o Bernard se envolve naquela dividida lá, o Dudu pega a sobra e empata o jogo, 1x1. Mas, assim, em momento nenhum deu perspectiva que o time ia melhorar, que o time ia reagir no jogo. Uma verdadeira tragédia, gente, uma lástima. Um time horroroso dentro de campo, desorganizado. Pelo amor de Deus, gente, que coisa ridícula, que coisa ridícula. Desde o jogo contra o Vitória eu não vi uma coisa tão ridícula dentro de campo com essa aí. Desde aquele jogo contra o Vitória, que time ridículo. É o time que jogou contra o Vitória, é isso aí, essa mediocridade aí. Mas enfim, o Cassier isolado na frente, eu achei que o Cassier poderia ter permanecido, porque era um jogo que precisava de um centroavante para poder pelo menos tentar empatar o jogo e enfim, não deu certo. No segundo tempo, o Eduardo Domingues tentou fazer alterações, tentou, como diz, consertar os estragos, consertar a burrice, a cagada que ele fez na escalação, né? Botar
Botou o Alexander, e botou o Renier, e botou o Cauã, né, que é o Cauã Pacini. Exatamente, botou o Cauã para ver se tem uma jogada, né, uma efetividade melhor no ataque, no lugar do Cassier, que eu repito que eu acho que não deveria ter saído, porque seria a única jogada para uma fundamental, né, uma jogada fundamental, a presença de um centroavante na frente, né, coisa que aí o Atlético ficou sem uma referência, sem um homem-gol, aí não teve jeito, gente. Aí martelou, até melhorou no jogo um pouquinho, mas sinceramente, gente, perdendo gol um atrás do outro, sem efetividade, sem esperança nenhuma, sabe, que empatar o jogo, e muito menos conseguir a virada. Gente, ridículo, gente. O Atlético é assim mesmo. A gente custa ter confiança nesse time aí, e aí depois vai lá, faz uma cagada dessa, um vexame, perder para esse time do Puerto Cabide. É um vexame sim, é um vexame sim, senhor. Sim, senhor, e eu vou falar com você, gente. E aí fazer uma cagada dessa aí a gente perde a confiança de novo. É um time que é o seguinte, dá para torcer, mas não dá para confiar. É impossível confiar nesse time. É impossível confiar nesse time desse jeito, sabe, gente? É difícil demais. Mas é isso, galera. Muito mal, é ridículo, gente. Ridículo mesmo, né? Confiança, ó, desse jeito, de novo, volta a estaca zero. Mas enfim, galera, vamos continuar firme e forte nesse canal, firme e forte nesse projeto do Fúria de Galo aí, e pensar agora no Brasileirão. Brasileirão, apesar de tudo, melhorou muito bem, né? Eu estou especificando o que aconteceu nesse jogo do Sul-Americano. Mas o Brasileirão, o time está numa crescente, e vamos ver se mantém essa crescente e se recupere depois na Sul-Americana, né, gente? Próximo jogo diante do Santos na Vila Belmiro, às 8 horas, no próximo sábado. Né? O Atlético enfrenta o Santos na Vila Belmiro. E como quem diz, o Atlético também muito azarado também na Vila Belmiro. Dificilmente consegue ganhar do Santos lá. Então, mas toda sorte possível para esse time aí, porque sinceramente é torcer, porque para ter confiança tá difícil. Mas um grande abraço a todos. Se inscreve no canal, deixa o like aí, aqui é Galo.